Boa tarde a todos. Meu nome é professor Luiz. Devido a essa pandemia que está tendo por causa desse novo vírus, estou realizando a gravação das aulas aqui na minha residência para que vocês, alunos, possam dar continuidade ao seu curso. Aula passada, nós fizemos prova de HTML e o módulo seguinte é o módulo de CorelDRAW. Vamos fazer algumas considerações sobre o Corel. Lembrando, lavem bem as mãos, utilizem o álcool 70 para sanitizar. E evitem sair de casa, saiam somente se for estritamente necessário. O Corel em si, ele é um programa que foi criado pela Corel Incorporation para a criação e editoração das imagens de gráficos vetoriais. Qual que seria a diferença entre imagens e gráficos vetoriais? As imagens, elas são compostas por bits, ou seja, números que vão definir cada elemento da imagem, como cor, posição daquele elemento, a iluminação que tem naquele elemento, a variação de cor que vai ter por causa da iluminação. Enquanto os gráficos vetoriais são as imagens que são compostas por vértices e polígonos, por isso que recebem esse nome. Qual que é a vantagem de se utilizar um gráfico vetorial? Ao contrário do que acontece na imagem de bitmap, que são aquelas que são formadas por bits, quando você redimensiona a imagem vetorial, não tem aquela perda de resolução e de distorção. Se vocês forem curiosos, que eu sei que vocês são, né? E lembrando a aula de informática, quando nós abríamos o Paint e puxávamos uma imagem para dentro do Paint e dávamos um zoom nela, sempre ocorria aquela distorção. Mas por que acontece aquela distorção? Podem reparar, quanto maior o zoom, ela vai pegando e vai aparecendo que está sendo formada por um monte de quadradinhos, sendo que cada quadradinho desse é chamado de pixel. Quando ocorre esse espaçamento, o computador ele não tem a variedade de cores que você encontraria, por exemplo, numa foto. Uma foto são mais de 16 milhões de cores e tons, enquanto o computador ele não consegue reproduzir tudo isso. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, eu não tenho uma máquina em casa, eu só tenho o meu celular ou só o meu tablet. Existe Corel para celular? Segundo uma pesquisa que eu fiz, parece que existe. Não vou afirmar para vocês com certeza que é igual ao Corel que nós vamos trabalhar dentro do PC ou dentro do notebook, certo? Então, o que acontece? Eu tomei a iniciativa de baixar um emulador do sistema Android, que é o sistema que funciona nos celulares, tá? Para fazer essa verificação. Eu vou pegar alguns links que eu já encontrei e instalar esses softwares também nesse emulador. Funcionando direitinho, sem nenhum tipo de problema, aí eu disponibilizo depois para vocês os links. Agora vamos abrir nosso Corel. Reparem que aqui eu estou usando o CorelDRAW 16, que é o X6. Atualmente ele deve estar rodando no X9 ou de repente até no XX, supondo que eles continuem nomeando os programas da mesma maneira. Então, não tem muita diferença entre eles, tá? A posição das ferramentas é a mesma. Às vezes pode ter uma ferramenta ou outra diferente, tá? Mas de uma maneira geral, o Corel, as ferramentas estão sempre no mesmo lugar, as paletas de cor vão estar sempre no mesmo lugar. E lembrando também dos requisitos de hardware. O mínimo que você tem que ter para rodar um CorelDRAW é um processador Core 2 Duo, uns 4 GB de RAM
e pelo menos 320 GB de HD. 260 até vai, tá? Mas o ideal é de 320 para cima na capacidade do HD. Vamos abrir aqui nosso Corel. Esse Corel é o mesmo que eu estou usando na escola, tá? Então não se preocupem, é igualzinho, certo? A primeira telinha, assim gente, essas fungadinhas que eu dou, não é coronavírus, não é resfriado, tá? É simplesmente problema de sinusite que eu tenho já há muitos anos. Então não se preocupem, tá tudo bem comigo. A primeira tela que ele abre para a gente, qual que é? É justamente a telinha onde nós podemos escolher para iniciar um novo documento ou abrir algum documento que nós já tenhamos trabalhado antes. Certo? Vamos abrir um documento em branco, onde o que nós temos que fazer primeiro? Essa caixinha cheia de opções é a caixinha onde nós vamos pegar e vamos definir como vai ser o nosso documento. Primeira coisa a se colocar é o nome no nosso documento. Aqui eu vou pôr como aula 1. Destino pré-definido. São alguns esquemas que já tem dentro do próprio Corel, tá? Para formato RGB padrão, CMYK padrão, padrão web. Vamos deixar no formato padrão do CorelDRAW mesmo. O tamanho é o tamanho da nossa folha, onde nós vamos trabalhar. Quando você clica nessa setinha, lembrando que essas setinhas são o que nós chamamos de drop-down, ou seja, abra as opções para baixo. Nós podemos pegar e definir qual que vai ser o tamanho da nossa página. Reparem que tem várias páginas diferentes com vários formatos diferentes. Vamos deixar no formato A4, que é o formato que nós utilizamos para impressão em folha de sulfite. A largura, 210 mm por 297 mm. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa página está no formato retrato, ou seja, a nossa página ela está em pé. Se nós viermos aqui e clicarmos do lado da altura, onde tem os modos de visualização, nós podemos trocar para o modo paisagem, que seria com a folha deitada. A unidade de medida ela está em milímetros. Nós podemos alterar isso? Podemos. As unidades que normalmente são utilizadas aqui no Brasil são milímetros, centímetros e metros. Tudo depende do tipo de documento que você vai criar. Então vamos colocá-lo em centímetros. Reparem que agora vira 29,7 por 21 centímetros. Número de páginas é o número de páginas que vai compor o nosso documento. Por exemplo, vocês poderiam fazer um documento frente e verso, no caso de um folheto, de um folder. E quando você aumenta o número de páginas, simplesmente você tem a página principal, que seria a primeira, aí atrás, na página 2, você montaria o verso. Modo de cor primária. É o modo de cor que nós vamos pegar e vamos criar o nosso objeto dentro do Corel. Tem dois padrões. O padrão RGB, lembrando novamente das aulas de informática, onde o modo do monitor de trabalhar é sempre no padrão RGB. Então, o padrão RGB é para visualização no monitor, porque é baseado em 3 únicas cores: vermelho, verde e azul. Enquanto o padrão CMYK ou CMYK é o padrão para impressoras. Eu não sei se vocês têm impressora em casa ou já viram trocar a tinta da impressora, mas ao invés de 3 cartuchos, normalmente você troca 4, onde você tem o cian, que é um azul, o magenta, que é um tipo de rosa, o yellow, que é o amarelo, e o K, que é o cartucho preto.
Vamos deixar então no padrão impressão e vamos definir agora a resolução da renderização, ou seja, como vai ser a qualidade da nossa criação, da nossa imagem, certo? Do nosso trabalho. Quando você vai mandar para a gráfica, o mínimo de resolução que eles exigem são de 300 dpi, ou seja, pontos por polegada. Se for abaixo disso, e eles tiverem que redimensionar a sua arte, pode acontecer perda de qualidade. No padrão de 300 dpi não ocorre essa perda. Certo? Vamos dar agora um OK e vamos entrar realmente no nosso CorelDRAW. Vocês vão falar, nossa, mas quanta coisa! Tem bastante coisa no CorelDRAW. A primeira barrinha aqui em cima, onde eu estou passando o meu mouse, é a barrinha de menus. Aqui nós vamos achar as ferramentas que nós vamos usar para pegar e trabalhar com o nosso CorelDRAW. Reparem que existem várias ferramentas diferentes. Abaixo dela vem a barrinha de ferramentas padrão, onde nós temos a opção de abrir um novo documento, abrir um documento existente, salvar e fazer a impressão. Mas para nós o que realmente importa dessa barrinha é o controle de zoom. Porque pode vir a acontecer, às vezes a gente está fazendo um trabalho e a gente fica perdido na tela. E agora? Cadê o começo da página? É só você vir aqui no controle de zoom e mandar para a página. Reparem que ele volta a visualização do zoom de maneira que nós visualizemos a nossa página inteira. A barrinha do lado esquerdo da nossa tela é a barrinha de ferramentas. É aqui que estão as ferramentas, junto com a barrinha de menu, que possibilitam a criação das artes de CorelDRAW. A barrinha do lado direito da nossa tela são as paletinhas de cores, que elas possibilitam o quê? Que nós escolhamos, as cores que vão ser utilizadas no nosso objeto, como preenchimento e borda. Mas para entender isso direito, a melhor forma é pegar e realmente colocar um objeto dentro do Corel para ver como que funciona, né? Então, vamos escolher aqui um retângulo. Existem duas maneiras de vocês ativarem a ferramenta retângulo. A primeira é clicando em cima dela, ou então apertando no teclado o F6. Reparem que ele vai mudar o formato do cursor do mouse, e nós vamos clicar com o botão da esquerda, segurar, arrastar para baixo e depois abrir para o lado dentro da distância desejada. Reparem que ele gera para a gente um retangulinho ali. Ah, mas tem um monte de setinhas dos lados dessas ferramentas. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessas ferramentas tem outras opções também. E nós vamos ver as que são utilizadas com mais frequência. Dentro dela, reparem, do retângulo você também tem o retângulo de 3 pontos. Vamos clicar com o botão da esquerda, segurar e arrastar, criando uma linha. Vamos soltar e vamos arrastar para cima. E vamos dar mais um clique. Reparem que agora nós temos um segundo retângulo. Facinho de fazer, né? E se nós não quisermos um objeto dentro do nosso documento, o que nós fazemos? Bom, vamos usar a ferramenta de seleção. Vamos selecionar o objeto clicando em cima dele e vamos apertar o Delete. Reparem que o objeto ele foi apagado. Vamos clicar no segundo retângulo, porque tem mais um detalhe que é muito interessante do Corel. Se você clicar novamente dentro do objeto, reparem que apareceram pequenos controles do lado do objeto. O que esses controles eles permitem que nós façamos? Eles permitem que nós rotacionemos o nosso objeto
e também que nós inclinemos o nosso objeto, tanto na horizontal quanto na vertical. E para escolher as cores do nosso objeto, é só vir aqui na paletinha de cores do lado direito da tela, escolhe a cor desejada e dá um clique com o botão da esquerda. Reparem que ele ficou preenchido pela cor verde, porque foi a cor que eu escolhi. Mas, se vocês usarem o botão da direita, para isso, primeiro vamos vir aqui e vamos alterar a espessura da nossa borda, pondo uma borda um pouco mais larga. É só vocês virem na paletinha de cores, clica com o botão da direita e ele altera a cor da borda. Fica uma coisa bem diferente, sim, mas uma cor, não é bem uma cor, vai. O objeto ele pode ser personalizado, dependendo do que você precisa fazer. Aqui em cima, reparem que nós temos o quê? As propriedades desse único objeto. Como o quê? Escolher como vocês querem o canto desses objetos. Ou seja, essa partezinha aqui onde aparecem os nós. Para vocês alterarem isso, vocês vão clicar na ferramenta Forma, que é a segunda, logo embaixo da ferramenta de seleção. Clica no ponto desejado, segura e arrasta. Olha lá, ele vai alterar a forma desse objeto. Super simples de mexer, né? O Corel, de uma maneira geral, é uma ferramenta bem intuitiva. Mas para ver mais propriedades, o ideal é que nós tenhamos mais um objeto. Então, vamos usar elipse. Vamos clicar, segurar, arrastar para baixo e vamos abrir para o lado para fazer a nossa elipse. Vamos movimentar ela para ficar bem aqui no centro do nosso retângulo. Vamos pôr uma corzinha por dentro. Uma corzinha, é claro, vamos pôr num formato padrão aqui, né? De 1 milímetro. E vamos colocar uma bordinha externa. Ficou bem diferente. Agora vamos pegar e usar a ferramenta de seleção e vamos selecionar nossos dois objetos. Vocês repararam que eu comecei na parte externa da folha. Mas pode ser feito também na parte interna. Lembre-se de abrir o quadrado de seleção de maneira a pegar os dois objetos. Eles estão selecionados? Sim. Reparem que mudou aqui em cima as propriedades, as ferramentas que nós temos para usar nesses objetos. Então vamos ver o que acontece de acordo com o que nós fomos usando essas ferramentas. A primeira ferramenta a conhecer é a ferramenta chamada combinar. Você vai juntar os dois objetos num único objeto. Reparem que a área central do cruzamento, ela ficou em branco. Desapareceu. Eu vou voltar usando o Ctrl Z, que é o comando de desfazer. O Ctrl Z ele funciona na maioria dos programas, tá? Com exceção do Photoshop, que ele é um pouquinho mais chato com relação ao Ctrl Z, para que vocês possam voltar algumas ações dentro do programa, tá? Mas o programa ele tem que ser de habilitação ou Windows, certo? Se não for um programa Windows, em alguns casos pode ser que o Ctrl Z não funcione. A segunda ferramenta que nós vamos mexer vai ser o agrupar. Ele vai juntar os objetos num único objeto, mas cada um com as suas propriedades. A terceira ferramenta a se conhecer é a ferramenta soldar. O soldar não é a mesma coisa que o combinar. Olha lá, vamos clicar nele. Desapareceu a parte central. Por quê? Ele soldou os dois objetos em um. A quarta seria o aparar. O aparar é para você usar
um objeto para cortar o outro objeto, gerando assim um objeto diferente. A quinta ferramenta, intersecção. Quando você usa a ferramenta intersecção, reparem que só a parte que está em cima do retângulo que ficou selecionada. Por quê? Ele usou os dois objetos para gerar um terceiro objeto. A quarta ferramenta, simplificar. O que será que esse carinha vai fazer? Ele retira o excesso do objeto, de maneira que quando você agrupa os dois, eles fiquem um único objeto. A sétima ferramenta, frente menos o verso. O objeto da frente vai ser cortado pelo objeto de trás, gerando um outro objeto. Verso menos a frente. O objeto da frente vai cortar o objeto de trás, gerando um outro objeto. A última ferramenta a se conhecer é chamada de limiar. O que ele vai fazer? Ele vai se basear nas bordas do nosso objeto para gerar um novo objeto. Olha lá. Bem interessante, né? O que é o grande detalhe do Corel? Quando você domina muito bem o Corel, você pode fazer N trabalhos diferentes. Eu, por exemplo, já estou utilizando o Corel para a preparação de aulas de outros programas, devido a uma interação que tem entre um programa de desenho técnico mais avançado chamado AutoCAD e o CorelDRAW, onde você pode salvar um desenho em Corel no formato compatível para abrir no AutoCAD e modificar no AutoCAD. Mas isso é trabalhar com vários programas em conjunto. Muitas vezes, quando você vai executar um trabalho, você tem que ter em mente que nem sempre você vai depender única e exclusivamente de uma única ferramenta. Mas no caso de você ter que criar, de repente, alguma coisa mais técnica e não ter como, porque não tem o AutoCAD instalado, tem a opção se tiver o CorelDRAW instalado. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos aprender a salvar o nosso documento. Então, vamos clicar ali no menuzinho Arquivo, vamos na opção do Salvar Como. Por que o Salvar Como? Para que nós possamos escolher o local que ele vai salvar, o nome que ele vai ter, e aí também definir como que nós queremos salvar, qual tipo de documento que ele vai ser. Vamos deixar ele no formato padrão do Corel, que o padrão é CDR. E aqui embaixo é um dos detalhes mais importantes na hora de fazer o salvamento. Por quê? Você tem como garantir que a pessoa para quem você está mandando essa arte, que ela tem um Corel 16 ou superior? Não, não tem como garantir. Quando você vai mandar para a gráfica, você tem como garantir que aquela gráfica tem o Corel 16? Também não tem como garantir. Então você tem que salvar num formato que seja compatível para qualquer Corel. Quando você clica aqui no drop-down da versão, você vai ver que aparece N versões diferentes. Então, para tornar totalmente compatível, o ideal é sempre salvar na versão 7.0. Vamos clicar no salvar. No meu caso, como eu já tenho um documento chamado aula 1, ele vai falar que já existe. Eu vou mandar substituir ele, não tem nenhum problema. E com isso ele faz o salvamento. Mas será que ele salvou no local que eu mandei? Bom, vamos minimizar aqui e vamos descobrir. Olha lá o documento. Então vamos pegar,
Vamos voltar aqui no Corel. Vamos fechar o nosso Corel. E por hoje é só, na verdade, né? Lembrando que eu criei o grupo da turma de web exatamente para poder passar para vocês os links, para vocês poderem visualizar essas videoaulas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, me chama no WhatsApp que eu tiro a dúvida para vocês, tá bom? Novamente, volto a salientar. Saiam de casa somente se for necessário. Lavem bem as mãos e utilizem o álcool 70 para sanitizar as mãos. Pode parecer brincadeira, mas esse vírus não é brincadeira. Tá bom? Fiquem com Deus.